Bom, para começar, eu queria agradecer de você estar nos recebendo aqui para essa conversa, tá? Muito obrigado, Marco, por esse teu tempo aqui com a gente. Obrigado, Paulo. Prazer recebê-los aqui e espero que seja a primeira de muitas ocasiões. Eu também. Bom, eu queria começar fazendo aquela pergunta óbvia, né? Então, bom, você é filho de um dos expoentes da história da aviação brasileira que eu tive a honra de conhecer, de conviver bastante perto, né? Você diria que foi dessa convivência com seu pai, comandante Rolim Amaro, que veio a ter a tua ligação com a aviação? Com certeza. Você já até me emocionou já. Com certeza. Tem tudo a ver, né? E eu sempre quis, na verdade, desde muito, muito moço. Engraçado. Ele mesmo brincava comigo que eu ia ter uma empresa de táxi aéreo. Sério? Ele era visionário, sempre foi. Então, é isso mesmo. Acho que da ligação, eu não me vejo hoje fazendo outra coisa, né? Eu brinco com os meus filhos, vocês têm dois caminhos. Se você tiver a paixão, segue a sua paixão. Você não vai ganhar dinheiro, né? Pode crer. E como é que foi a criação da Amaro Aviation? A criação da Amaro Aviation, ela ocorreu com uma oportunidade, com uma janela que a ANAC basicamente trouxe para o Brasil, né, implementou no Brasil o Subpart K, né, que é a propriedade compartilhada. E quando a ANAC anunciou que faria isso, um pouco logo após, né, o Covid, daí eu vi uma oportunidade de me estabelecer no segmento através dessa oportunidade da propriedade compartilhada. Então eu tive a intuição, né, de voltar para o setor, né, porque eu fui sócio, né, obviamente lá atrás, das empresas que eram ligadas ao meu pai, né, tanto a TAM Aviação Executiva como também a TAM Linhas Aéreas. Mas acabei seguindo aí meu próprio caminho, então eu esperei um momento para poder voltar e entendi que o momento pós-pandemia era um momento, digamos assim, interessante para poder implementar esse conceito no Brasil e criar a empresa também fazendo uma menção, né, em homenagem à história do meu pai, né? Por isso que ela se chama Amaro Aviation. Certo. E você começou, essa empresa, ela foi criada com uma certa parceria com a Pilatus, né? Isso, na verdade, a nossa predileção, né, são as aeronaves da Pilatus. Eu entendi que havia essa oportunidade de nós nos tornarmos operadores das aeronaves da Pilatus no Brasil, tanto o PC-12 NGX como o PC-24. E o PC-24, que é o primeiro jato da Pilatus, veio para o mercado com muito destaque. Então nós entendíamos também naquele momento que seria oportuno nós apresentarmos essa aeronave para o mercado brasileiro com os diferenciais que essa aeronave apresenta, né? Vários diferenciais eu poderia citar, mas entre eles tamanho de cabine para um avião dessa categoria, o flat floor, né, que é o piso totalmente reto, o range da aeronave, velocidade, consumo. Então, um avião realmente que se destaca, né, a versatilidade da aeronave é muito boa e é um avião de fato de primeira, assim como o PC-12, né, dentro do que ele se propõe a fazer. Então nós optamos pelas aeronaves da Pilatus para poder nos destacar no mercado de aviação executiva brasileiro. Principalmente em São Paulo, né? Tá. Nós estamos hoje operando predominantemente em São Paulo, né? Tanto em Congonhas como no Catarina, mas grande parte hoje da nossa clientela vive em São Paulo. Bom, o PC-24 tem também um diferencial que para a realidade brasileira é muito importante, que é essa capacidade dele como jato de pousar em pistas que não são pavimentadas, né? Pois é. Você sabe que isso daí é o seguinte, né? Ele é feito para isso, ele pode operar. Mas assim, como nós não temos pistas não pavimentadas como a Suíça, né, no caso, de onde o avião é fabricado, nós temos mais restrições para pousar esse avião aqui no Brasil. A gente, obviamente, avalia, nós temos aí, né, um departamento de safety muito rigoroso.
Mas, obviamente, a gente cuida das aeronaves com muito carinho. Então, é claro que a aviação executiva, como você sabe, ela já se destaca enormemente por poder atender, né, um número de aeroportos, de aeródromos muito maior do que a aviação comercial, mas ainda assim também é importante dizer que a gente não pousa em qualquer lugar, né? Porque aqui no Brasil hoje a gente vive uma realidade que a nossa aviação comercial regular, né, as grandes companhias aéreas, elas estão voando principalmente para os grandes centros, né? E a nossa aviação comercial, digamos, regional, ela quase que desapareceu, né? Pois é. Então, para você viajar e fazer negócios com cidades que são economicamente importantes, mas não são grandes centros, não são capitais, vamos até dizer assim, hoje é complicado, né? É muito difícil. A propriedade compartilhada, obviamente, ela ajuda bastante nesse aspecto, porque você hoje pode ter até 1/16 de um avião, né? Então é claro que, obviamente, você abrange, né, um público maior do que você abrangia no passado, ao fato de você ter o avião inteiro. Então é muito mais racional, econômico. Muito embora, com os próprios fretamentos que nós oferecemos, cartões de horas, se torna altamente atrativo para um empresário, né, que precisa realizar negócios no Brasil. Então hoje, como você sabe muito bem, tem muitas empresas que são clientes nossas, por exemplo, que têm plantas em outros estados, né, ou mesmo o pessoal do agro, que tem necessidade também intenso de transporte, que hoje acaba tendo também um viés mais racional, né, de custo, de eficiência, e que acaba optando ou pelo modelo, né, do compartilhamento de aeronaves, ou pelo modelo da compra de horas, né, que nós oferecemos aqui na Marco. Você tocou também num ponto que é lateral, né, muito embora não seja uma preocupação essencial nossa, mas é importante ser dita, que a aviação regional, né, como você falou muito bem, ela praticamente deixou de existir, né, por algumas razões. Primeiro que você não tem equipamentos, né, como você tinha antes, né, então você não tem hoje aeronaves tão competitivas como você tinha 20, 30 anos atrás para poder atender. E no Brasil, infelizmente, você não tem nenhuma malha ferroviária, né, como no caso, por exemplo, da Europa. Então, realmente, é uma situação muito complicada, a situação que nós vivemos. O que eu acredito que pode ocorrer no futuro, que eu acompanho de perto, é a transformação dos motores da aviação, principalmente com a possibilidade da aviação elétrica, e talvez essa preocupação possa ser, digamos assim, uma possibilidade, uma oportunidade para a aviação regional voltar a se desenvolver para, digamos assim, uma distância de até 200 quilômetros, né? Então eu acredito que isso pode ocorrer, muito embora eu acho que isso está muito mais para o final dessa década do que para o meio ainda, né? Então a gente vai ver muita coisa acontecer, né? Certo. E assim, e como que você vê, quais são os grandes obstáculos, eu não vou dizer nem desafios, vou dizer grandes obstáculos que a aviação de negócios, né, vive no Brasil, em termos inclusive de operação? A infraestrutura aeroportuária, né, é um deles, né, certamente você podia ter, agora nós estamos conversando sobre isso, eu acredito que com as privatizações isso deve ajudar, né, mas certamente você tem ainda uma carência muito grande da parte da infraestrutura aeroportuária, dos FBOs, tem muita coisa que dá para evoluir, que dá para melhorar, né? A gente basicamente veio para a aviação, né? Eu sempre também costumo dizer, né? Meu pai até falava isso, se você não tem nenhuma vantagem competitiva, não comece nenhum negócio, né? Então, assim, quando nós entramos no segmento de aviação de negócios, é óbvio que ninguém quer inventar a roda, né? Mas eu, obviamente, aproveitei, né, o legado, né, que eu tenho do serviço para poder me destacar, né, e para poder, de fato, trazer aquele carinho, né, que a própria TAM, e que meu pai se dedicou a vida toda, tinha em relação ao cliente. Então, hoje, o nosso grande diferencial aqui na Mar é, de fato, esse cuidado, essa atenção muito personalizada para o nosso cliente, né? Cuidar com o cliente da melhor forma possível do começo ao fim do trajeto. Por que eu estou te contando isso? Porque na aviação de negócios você ainda consegue oferecer uma experiência, né, que tem em vista o serviço, a busca pela excelência,
Infelizmente, na aviação comercial, por outro lado, desde 2001, que coincidentemente foi o ano que meu pai faleceu, você viu a aviação passar por uma racionalização muito grande, né? Obviamente isso ajudou muita gente a poder voar, né? Uma racionalização do transporte no sentido de eficiência e de uma frequência muito maior, mas a aviação comercial ficou muito pautada em custo. E aí perdeu aquela qualidade. Então, assim, é claro que hoje as empresas estão oferecendo uma qualidade adequada, mas perto do que era no passado, você sabe muito bem disso, né? Se você pegar os anos auge, tanto da Varg, né, como da própria TAM, você pode ver que o serviço, obviamente, era muito mais forte, né, muito melhor. Então, a aviação, né, tem até um colega meu, que é o Bolonha, né, que você deve conhecer, que costumava dizer, né, que a aviação deixou de ser o Howard Hughes, né, o aviador, para o terminal do Tom Cruise, né, em termos de experiência a bordo. Né. Então, é uma boa analogia para aquilo que a gente está vivendo. Mas na aviação de negócios, só para concluir, eu acredito que a gente tem esse espaço de oferecer um serviço ainda de qualidade, uma experiência muito diferenciada, por se tratar de um segmento e de um nicho mais específico, né? Certo. Agora, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo, porque assim, para quem é um entusiasta ou leigo, eu tenho certeza que ainda existe um pouco de mistério nisso, mas eu até acho que até o próprio usuário ainda tem um pouquinho, né? Como é que essa coisa da propriedade compartilhada, né? O que significa isso? O que significa propriedade compartilhada é você comprar uma fração, né, de uma aeronave e você pagar o equivalente a essa fração que você comprou no final do dia. Então, o que significa? Você vai ter uma utilização também fracionada, né, aquilo que a gente chama de time sharing, né, que é o compartilhamento do tempo. Então, se você comprar, por exemplo, 1/8, né, de uma aeronave, você vai ter aproximadamente 100 horas ano de potencial utilização dessa aeronave que você pode utilizar. Então, o que eu costumo sempre dizer para as pessoas, que tem até um estudo muito bem embasado, é que se você voa até 50 horas ano, né, não vale muito a pena você comprar uma fração. É melhor você comprar um cartão de horas. Né, que aí você tem a disponibilidade de usar essas 50 horas em um ano e você não precisa se comprometer com os custos fixos proporcionais à fração que você comprou. Se você comprar 1/8, 1/4, por exemplo, de uma aeronave, que você vai ter aí 200 horas ano de utilização, você vai ter, obviamente, que arcar e se responsabilizar com 1/4 ou 1/8 dos custos. Então, além dos custos variáveis que você vai ter quando você voa, você vai ter que arcar com os custos fixos, que são basicamente tripulação, hangaragem, manutenção. Então, a propriedade compartilhada, ela é uma racionalização dos custos, de modo que você, digamos assim, não tem a aeronave, a sua utilização, digamos, o tempo todo, como se você fosse, por exemplo, o proprietário de uma aeronave, porque o que eu costumo dizer é, se você voa mais de 400 horas ano, vai valer a pena você ter o seu próprio avião. Aí você, obviamente, tem uma utilização muito alta. Sim. E aí nós aqui da Amaro também oferecemos um serviço de gerenciamento, né, de aeronaves. Então, a gente gerencia as aeronaves e para alguns clientes que não têm o apego, a gente também coloca as aeronaves na nossa EO, né, e também utiliza essas aeronaves para fazer o táxi aéreo, né, como você conhece bem, para também poder ajudá-los na diminuição do custo fixo desses aviões, né. Então quer dizer que a empresa hoje ela está organizada de forma a oferecer um leque de opções de acordo com as necessidades realmente específicas da pessoa. Exato. De acordo com aquilo que a pessoa realmente precisa utilizar de uma aeronave. Exatamente. Então nós cuidamos da necessidade da pessoa. Se a pessoa precisa ter uma utilização muito alta, a gente recomenda a pessoa ter o avião próprio. Se a pessoa uma utilização entre 50 ou 100 a 400 horas, a propriedade compartilhada, ou até 100 horas, o cartão de horas também passa a ser uma boa opção, porque no cartão de horas, diferentemente da propriedade, depende do momento, você sabe disso, né? Por exemplo, hoje, as aeronaves seminovas, elas estão ainda valendo muito dinheiro, né? O mercado ainda está vivendo uma pujança pós-pandemia, então os preços dos aviões seminovos estão altos. Então, nesse momento, diria para você que a depreciação não é um problema. Mas se você enfrenta uma recessão, né, um ciclo de baixa, aí você tem uma depreciação maior. E aí, nesse caso, às vezes é melhor você ter um cartão de horas para você evitar essa depreciação também.
Então vai muito de acordo com a necessidade. A gente trabalha muito assim como uma plataforma aberta, assim, para poder ajudar os nossos clientes e atendê-los da melhor maneira possível, da forma mais eficiente possível. E essa forma, por exemplo, o cartão de horas, a compartilhada, também permite, né, que de repente um empresário, um pequeno e até um médio empresário, que normalmente não poderia ter, não teria, né, as facilidades do transporte aéreo, da aviação de negócios, né, se tivesse que ser proprietário da aeronave, né, ele passa a poder utilizar, né, essa facilidade. A vantagem, por exemplo, torna mais acessível. Torna né? mais acessível, como nós temos já uma frota, né, apesar, obviamente, dessa frota ela está crescendo, né, hoje são 3 aeronaves próprias nossas em operação, né, 2 PC-24 e um PC-12, além de mais 2 aeronaves de terceiros, né, que nós gerenciamos, e aí nós temos mais 2 posições de aeronaves que a gente chama de própria, mas que também vão entrar no programa. Então o que acaba acontecendo é que quando uma aeronave está na manutenção, a gente consegue também reposicionar, né, essa aeronave. Então se a pessoa ela tem um avião só dela, muitas vezes a aeronave ela entra numa manutenção, né, periódica, né, e aí você não tem como atender. Né? Exato. Então a gente, obviamente, também está preparado para poder, quanto mais a frota cresce, obviamente melhor. É o que eu estava falando a você, hoje nossa empresa está muito baseada em São Paulo, então a nossa operação é São Paulo, mas claro que conforme a gente for crescendo, o ideal seria também ter aviões espalhados no Brasil para poder otimizar as pernas vazias e atender outros clientes, né? Isso seria um sonho, assim, né? De poder trabalhar nessa direção, né? Certo. Agora é o seguinte, você tem umas atividades, além da aviação, você tem umas atividades até de fomento cultural, né? Fora da aviação, né? Exato. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque... Claro. Eu sou artista plástico, né? E de formação também, e tem uma obra, né? Tenho aí 10 anos de trajetória, né? Que eu fiz várias esculturas, inclusive muitas delas com partes de aviões, e desenhos também, muitos desenhos de aeronaves. Então, assim, a minha linguagem artística é muito voltada para a aviação, muito embora eu tenha também, digamos, uma obra que ela abrange outros aspectos, né, da própria natureza humana, tudo isso. Mas foi um período assim da minha vida, né, que eu me dediquei desde a época que eu fui sócio proprietário das Óticas Carol, né, que era uma franquia. Eu vendi essa empresa em 2012, 2013 e aí resolvi tirar um tempo para fazer isso, né, e dei um mergulho mesmo nisso, né, dediquei uma parte aí da minha vida para isso. E acabei também criando um museu, né, que fica em Itu. Exato, exatamente. Que é o Fama Museu, que é um centro cultural. E aí nesse museu você tem lá salas expositivas, você tem uma propriedade, né, que é a Fábrica São Pedro. E nessa propriedade você tem restaurantes, você tem galerias, tem antiquários e tem editais, né, de exposições de artistas, né, de fotógrafos, pintores. Então nós recebemos várias exposições incentivadas, compartilhamos com o público essas exposições, temos um acervo próprio. Eu também sou colecionador de arte, então eu disponibilizei, né, a minha coleção para esse museu. Então, é em Itu, e é uma propriedade de 25 mil metros quadrados no centro histórico de Itu. Então, está convidado para conhecer o museu. Que bacana isso. Nossa, porque, infelizmente, uma coisa que eu vejo aqui no Brasil, você vê muito pouco aqui no Brasil, empresários, né, fazendo um tipo de incentivo direto, um mecenato, vamos dizer assim, né, mas sem ser por lei de incentivo à cultura, né, um mecenato direto de instituições ou educacionais, né, de bibliotecas, de museus. É uma coisa que é muito comum de você ver na Europa, nos Estados Unidos, é muito comum você ver isso, mas aqui no Brasil é muito raro. Né? Sim, tem aumentado, né, por exemplo, eu tenho pares e pessoas que eu vejo que as pessoas, por exemplo, que estão ali próximas do MASP, né, fazem, inclusive nós também participamos ali, tem pessoas que ajudam bastante o museu. Eu vejo que tem aumentado, né, perto do que era, mas eu entendo, né, o que você está dizendo, e ali de fato grande parte é mecenato, porque o museu ainda não se viabiliza, então todos os meses eu preciso suportar, né, essa iniciativa. Eu estou lutando muito, né, para poder encontrar o break-even, né, desse projeto, mas já fiz bastante pela arte, né, já
pela cultura, assim, e acho que a gente precisa valorizar isso também, né? Isso é importante, principalmente num país Sim, tão exatamente. desigual como o nosso, né? Que carece ainda muita oportunidade para as pessoas, né? Eu não esqueço quando o seu pai começou o projeto de transformar a coleção de aeronaves em museu, né? Uma vez eu estava conversando com ele falou assim, com aquele jeito dele, virou para mim e falou assim: não, Claudinho, é muito simples. Eu já ganhei muita coisa do Brasil, da sociedade brasileira. Eu preciso devolver um pouco. Ah, que legal. É justo, né? Ele era esse tipo de visão. Você sabe que antes do museu de avião, ele queria fazer um museu de arte. É mesmo? Ele pensou nisso. Aí depois ele e o meu tio, né, o João, tiveram essa sintonia, né? Isso. De fazer museu. Porque eles já tinham uma meia dúzia de aviões deles. Isso. Que eram aviões clássicos, né? O Cessna 185, tinha 140, já tinha uma série. Daí ele resolveu transformar num museu, né? Que as pessoas pudessem ver mesmo os aviões e tal. Então eu não esqueço dessa conversa que ele falou disso aí pra mim. Eu achei que realmente, né, fazia todo sentido. Claro. Tal. Porque a gente é um país que eu acho errado o conceito que se fala muito aqui, um lugar comum que se fala que o brasileiro não vai a museu, tudo. Eu acho errado. O brasileiro vai a museu. Com certeza. Vai a museu. Quando o ir ao museu é viável, claro, né? Claro. E a experiência do museu é atraente. Exato. Infelizmente, por vários motivos, né? A gente tem ainda muitas instituições museológicas que lutam para sobreviver, mas a gente sabe que, por outro lado, também são organizadas num estilo muito antigo. Exato. Né? Aquela coisa só das peças, com plaquinha e tal. Que isso realmente, hoje em dia, é muito complicado você atrair as pessoas por uma coisa dessa. Você tem que criar incentivos, né? Exatamente. Estímulos, né? Exatamente. É importante você ter esses estímulos. Mas você está convidado, espero que você goste de conhecer o nosso museu lá. Não, eu vou. E tu, eu gosto, com a minha esposa, as meninas, a gente gosta de vez em quando fazer uns bate-volta para essas cidades aí do interior e tal. Eu acho que o museu também, Cláudio, só também complementando, tem um lado importante, que é a questão da memória, da preservação da memória. Exato. Né? Isso é uma coisa importante para nós como sociedade, né? Para organizar a sociedade. Né? Então você tem no museu ali, de fato, um cuidado com a memória, né? Com a preservação da história, né? Isso é muito importante, né? Porque a gente brinca também que no Brasil a gente esquece as coisas rápido, né? Que tudo se transforma muito rápido. Sim, exatamente, né? Exato. Então é importante, né? A gente ter esse compromisso com a história, né? Com as coisas que vieram antes, né? Com os períodos, com os estilos, com as épocas, né? Entender como a nossa formação cultural. Essa é uma bandeira que a gente criou, né, quando a revista Asas foi ser criada, e justamente essa era uma bandeira da revista, né? Quando eu fui mostrar o projeto pro seu pai e tudo, essa era uma bandeira de realmente você ter uma revista que tivesse um compromisso com a história da aviação, né? Um país como o nosso, com Santos Dumont, com as companhias aéreas, com o Embraer, com tudo, se saber tão pouco da história da aviação, né? E agora, para encerrar, eu queria fazer um bate-bola rapidinho que a gente criou na Asas. Se você quiser copiar aí nas suas entrevistas, pode, tá? A gente autoriza, pode copiar nas suas entrevistas, tal. Mas é um bate-bola que a gente faz aqui, que é o seguinte: Marco, fora aqui da Amaro, né? Você falou do seu trabalho como artista plástico. Esse trabalho como artista plástico seria o seu hobby ou você tem outro hobby?
Eu gosto muito de esporte, né? Então, Esporte? eu costumo praticar muito esporte. Qual o esporte? Corrida, natação, bicicleta. É mesmo? Gosto bastante. E cinema, um filme que te marcou? Puxa, são tantos, mas diria Era Uma Vez na América. Era Uma Vez na América. Olha só. E um livro? Acho que Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. E música? O que você escuta? O que toca dentro do seu avião? Bossa Nova. Bossa Nova? Minha esposa, inclusive, é pianista, né, concertista e cantora de Bossa Nova. Então, cantora pop, mas canta Bossa Nova. Então, a gente ouve muito Bossa Nova, Tom Jobim, Elis Regina. Olha só. E agora, uma perguntinha. Uma vez eu fiz essa pergunta para o Bruce Dixon, do Iron Maiden. Olha que Bom, você com essa coisa da paixão por aviação, se você tivesse a chance de pilotar um avião, qualquer avião que fosse da história, pilotar ele pelo menos uma vez, fazer um voo, tem um avião que seria um avião que seria do seu sonho, assim, de um dia pilotar? Eu acho que algum dos aviões que foram construídos pelo Howard Hughes, acho que algum deles, talvez o H-1, que ele bateu o recorde de velocidade, ou um avião experimental, inclusive, que ele teve um acidente. Sim. Eu acho lindos as aeronaves que ele fez. Acho que são os aviões que foram fabricados por ele. Ou The Hercules, né? Porra! Que nem ele voou muito. Pô, mas aí você só dá uma raspada na água. Assim, tá, né? Aqueles outros eram... Nossa, aquele do recorde, né? Acho que é H1, se não me engano. Eu acho que foi ele. Aqueles eram de alto desempenho na época. E lindos, né? Então tem esse saudosismo pela aviação. Essa é boa. Essa foi legal. Bom, gente, conversei aqui com o Marco Amaro, da Amaro Aviation, sobre aviação executiva, aviação de negócios, propriedade compartilhada e um pouquinho mais, e bastante mais, né? Pô, de novo, obrigado aí. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Pessoal, até mais então. Um abraço.